12-2 sem finalizações, 6-0 em escanteios. Você tem uns 4 aí, foram os primeiros 5 minutos, hein? Avançando o Flamengo novamente. Tem o Luiz Araújo. Tem um giro aí no miolo. Trabalho do João Victor. Toque feito para Ayrton Lucas. Tem o Rubro Negro novamente. Acionado, alimentado o Michael. Trabalhando com o Danilo. Vasco empatou com o Operário 1-1. Botafogo 4-0 no Capital. E o Fluminense 1-0 na Aparecidense. Né? Resultados aí de times do Rio de Janeiro nessa partida, nessas partidas de ida de terceira fase. Mais 2. 2 Morientes. E Isso. realmente, né? Não teve tanta parada assim, né, Nadine? Só parou para o atendimento do goleiro do Botafogo. Naquele choque que ele recebeu dentro da grande área. Somente isso. 2 minutos está de acordo. JP, diga Rafael Oliveira. E é interessante como o Botafogo abriu mão completamente de sair curto depois de uns 15, 20 minutos, né? Tava sofrendo muito nesse cenário aí, ó. Marcelo gira e manda pra fora. No início do jogo o Flamengo dominou completamente, até porque forçava muito o erro do Botafogo perto da própria área. Depois o Botafogo passou a esticar, dar chutão logo pra frente e brigar mais pela bola. Olha o Bruno Henrique, na arrancada pela esquerda, pintou o cruzamento, Luiz Araújo, reclamaram de toque, segue o jogo, o Honório, buscando uma escapada, o Ayrton Lucas no corte, e a reclamação foi até enfática, num primeiro momento, na tentativa do Luiz Araújo. Mas o Renier, Aqui. o Renier está com o braço esquerdo junto ao corpo. Em momento algum ele amplia o espaço corporal. Isso não é considerado infração. Nesse ângulo fica melhor. Ó. O braço dele, se não bate no braço, bateria na barriga. Nada a marcar. Olha o Henrique Ceifador aí. É a dura vida de centroavante que tem de característica de referência, né? Jogando contra um adversário que domina amplamente a posse de bola. Né? Aí vira realmente uma solidão brutal. Mas falei dele, então vem ele. Vem o Henrique. Tem que aproveitar cada momento. O que é isso? Calma aí, Ceifador. Amigo do Aidão. Honório. Ficou emocionado com essa oportunidade rara. Honório. Voltou o jogo para o Gama. Pela linha de fundo. Assustando o Matheus Cunha. Teve desvio. É escanteio para é o primeiro escanteio do Botafogo. O primeiro escanteio do Belo nessa noite em São Luís. Na cobrança o Guilherme Santos. Já no período de acréscimos no Maranhão. Tem o Guilherme para a cobrança. Tem o Rodrigo Alves aberto para a direita. E tem o Guilherme concentrado. Olhando lá o Henrique Ceifador. Tá juntinho com a zaga do Mengão. Autorizado. Partiu Guilherme. Tentativa o toque rasante pelo meio. Com o levantamento do Gama. Golpe de cabeça defensivo do Varela. Sobra de bola com o Evandro. E aí, o final da primeira etapa. 0 para o Botafogo. 0 para o Flamengo. Flamengo com oportunidades. Até o Botafogo teve uma. E o Flamengo perdeu algumas. E principalmente teve muita posse de bola, trocando passe e buscando furar o bloqueio do adversário. A história do jogo até agora, nesse 0-0 em São Luís do Maranhão, pela terceira fase da Copa do Brasil, partida de ida. Só aí, um detalhe do Bruno Henrique. Vamos chamando aqui para o trabalho de reportagem com o Morientes, com a Fernanda Arantes. Direto de São Luís com Ayrton vocês. Lucas está vindo aqui. Ayrton Lucas está vindo, mas ainda um longo caminho do gramado, porque eles saem do outro lado. E eles já estão chegando aqui para dar entrevista para a gente. Vai ficar de olho também no trabalho do Morientes. Pessoal devagar, vai chegando. Vai se aproximando. Qualquer coisa, você invade o campo mesmo, hein? Discretamente. Não, eu falo isso, depois você vai que é brincadeira, porque eu tô falando com o Morientes, né? E às vezes ele talvez possa levar a sério. É um certo perigo com isso, né? Agora sim, nessa bela visão aérea, a gente vai acompanhando
Cada jogador saindo. Diga, Fernanda Aretz. Ayrton Lucas aqui com a gente. Ayrton, como que você avalia esse primeiro tempo do Flamengo e como conseguir, né, chegar até o gol desse adversário, já que vocês criaram tantas chances? A gente sabia que era um jogo difícil, né? Mas a gente teve bastante chance. Então é caprichar um pouquinho no último passo para a gente conseguir fazer o primeiro gol. E se Deus quiser, fazer o segundo. Mas é ter tranquilidade. O campo não ajuda tanto, né? Mas é ruim para os dois lados, então a gente não tem desculpa. A gente procurar fazer o nosso melhor para conseguir a vitória hoje. Obrigada, Ayrton. Valeu, Fernando. O Pelezinho está por aqui. Rodrigo, Pelezinho, o que o Botafogo precisa fazer para sair dessa pressão, ter um pouco mais a bola no segundo tempo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem condições de ficar um pouco mais com a bola. É uma equipe muito qualificada, né? A gente sabe da dificuldade, mas nossa equipe também tem qualidade. A gente, quando rouba a bola, a gente pode ficar um pouco mais com ela. Nos contra-ataques dá pra gente aproveitar um pouco melhor. E é isso, eu acho que a partida a gente já sabia que ia ser difícil. A gente lutar até o final e tentar segurar um pouco mais a bola, que dá pra gente criar um pouco mais no segundo tempo. Valeu, obrigado, Rodrigo. A bola é sua, Romulo. Obrigado, Rafael Morientes. Obrigado, Fernanda Arantes. Vamos ao intervalo e voltamos com muito mais. 0 para o Botafogo da Paraíba, 0 para o Flamengo. Copa do Brasil no Amazon Prime. Tudo pode acontecer. O PagBank tem a melhor tática para vender muito. Conheça a seleção de maquininhas com taxa zero e sem aluguel. Venda até pelo celular usando o Tap-on. Com o PagBank, o dinheiro das suas vendas cai na hora. Um golaço para suas vendas. E escolha já a solução para o seu negócio ser sempre... Fins do Castelão em São Luís, no Maranhão. 0 para o Botafogo da Paraíba, 0 para o Flamengo. É a terceira fase, é o jogo de ida. Com oportunidades, com muita posse de bola para o Flamengo. Uma rara oportunidade do Botafogo. E a terceira fase com jogos bem diferentes em suas características, comparando aí jogo de terça, jogo de quarta e hoje no feriado de 1º de maio. Melhores momentos agora para você no modo Prime. Com a análise de Rafael Oliveira. Um enorme domínio do Flamengo, né? O Flamengo já produziu para ir para o intervalo com vantagem, poderia ter feito até mais de um gol. Começou o jogo tendo total controle das ações, muito porque o Botafogo tentava sair curto e isso atraía a pressão do Flamengo, mas não superava essa pressão. Então o Flamengo muito rapidamente recuperava a bola sem ser minimamente incomodado. E, por outro lado, o Botafogo montado ali na frente da defesa fez com que a posse de bola do Flamengo não fosse tão produtiva. Isso começa a mudar quando o Botafogo começa a esticar, fazer saídas mais longas, brigar mais pelas disputas pelo alto. E aí o jogo começa a apresentar algum espaço para o Flamengo correr. E é o momento em que o Flamengo começa a empilhar mais chances, né? Com o Luiz Araújo podendo correr, com o Michael podendo correr. Algumas chances muito claras, inclusive em falhas da defesa. Essa aí foi uma enorme chance que o Michael perdeu depois da jogada do Bruno Henrique. Gostei do primeiro tempo do João Vitor, zagueiro, jovem zagueiro, tendo oportunidade, distribuindo bem o jogo de trás. Mas ainda falta um pouco do Flamengo capaz de criar um pouco mais por dentro, o que é natural, né? Num jogo que você não tem Pulgar, não tem De La Cruz, não tem Gerson, não tem Arrascaeta, é claro que a qualidade na criação, na construção por dentro tende a cair. Mas mesmo assim, por fora, o Flamengo conseguiu produzir muito. O Botafogo arriscou alguns chutes de fora, como a gente viu ali. A diferença do mapa de calor é curiosa, né? Porque olha o Flamengo onde jogou e o quanto jogou. Toda a área vermelha do mapa, do meio para frente do campo, muito pelo lado esquerdo, especialmente no início da partida. Essa é enquanto o Botafogo, a área vermelha é protegendo a própria área, afastando o perigo da própria área. É um mapa de calor bem... situação extrema. Detalhe, realmente. E nas faltas, hein, Nadine? 6-4 o Botafogo, um jogo de observação. E até teve algum momento de uma falta mais forte, mas sem muito contato, né? Sem exigir muito da arbitragem, né? Então, um jogo muito tranquilo para o árbitro. Poucas faltas, um jogo mais aberto, nenhum lance polêmico até o momento. Inacreditável isso, né? Inacreditável, mas então... Por isso que a gente fala até o momento. Calma, o momento. Quando você anunciou isso, então imagino que a segunda etapa promete muito. Após o intervalo tem mais aqui, Copa do Brasil no Amazon Prime, tudo pode acontecer. Se as maiores
maiores emoções do futebol estão em campo no Brasil, não poderia faltar uma casa de apostas à altura da nossa paixão pelo futebol. Então vem com a Alfa, a casa de apostas que veio para mudar o jogo. Segura, fácil de navegar, com central de estatísticas, ferramentas de controle e muitas novidades. Alfa é 100% legal e autorizada. Resenhe, aposte e curta o jogo com inteligência. Vencer Alfa. Alfa, sempre um lance à frente. O PagBank tem a melhor tática para vender muito. Conheça a seleção de maquininhas com taxa zero e sem aluguel. Venda até pelo celular usando o Tepon. Com o PagBank, o dinheiro das suas vendas cai na hora. Um golaço para suas vendas. E escolha já a solução para o seu negócio ser sempre o craque da rodada. PagBank, seu negócio vende mais. Aí começava a latir. Bom, estamos de volta. Estamos de volta aqui no Amazon Prime, viu, Rafael Oliveira? E o que seria essa caixa da Amazon no estúdio, Você é Rômulo curioso, Mendonça? hein? Você é muito curioso. Essa caixa aqui, eu vou responder agora para você. É meu presente Dia das Mães, que eu já garanti aqui na Amazon. E se quiser garantir o seu, aproveite que o Amazon Prime está dando um cupom de R$20 de desconto para usar na sua primeira compra. Basta escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora e aproveitar o Dia das Mães na Amazon. Milhares de ofertas e frete grátis para presentear quem você mais ama. Tá respondido, tá aí na tela, tá aí o QR Code, tá aí o Castelão. Então eu vou chamar Mauro Naves no comando em São Luís. Diga, Mauro. Tudo bem, Rômulo? Então, olhando essa análise aí do Rafa do primeiro tempo, eu vou me ater aqui às entrevistas, né? O primeiro, o Rodrigo, o Pelezinho, né, dizendo que tem que segurar um pouco mais a bola para conter essa pressão. Primeiro, que não é muito fácil tocar a bola, porque o Flamengo não permite, né? O Flamengo pressiona e rouba essa bola com muita facilidade, né? Isso dificulta. É claro que seria ideal tocar a bola, inclusive para descansar um pouco, porque não é fácil ficar correndo atrás do Flamengo. E com relação à entrevista do Ayrton Lucas, ele ressaltou, né, o tanto que o Flamengo errou. E normalmente o jogador diz, precisam acertar o último passe. Não é o caso. As assistências são até boas. Precisa acertar a finalização. Vamos saber se a Fernanda já levantou alguma coisa por aí, Fernanda Arantes. Mauro, eu gostaria de mostrar, porque ele reclamou inclusive do gramado. Então a gente vai mostrar para você o que aparece, esses tufos de grama, assim. E outro lado aqui, ó, a gente vê, por exemplo, buracos. Esses buracos que a gente está vendo aqui fora do campo estão acontecendo lá dentro. E quando a gente chegou e começou a olhar esse gramado, estava tampado com aquela superfície verde que coloca ali, tem um buraco, tem bastante lama, como a gente pode ver assim em alguns locais. Ainda bem que não choveu, senão a situação ia ser ainda mais grave, porque falam que aqui quando chove realmente o gramado fica muito prejudicado. Mauro? E do seu lado aí, Moretti, ninguém voltou ainda, não dá para saber se o Antônio Carlos vai mexer no time, né? Ele tem dois jogadores bastante experientes, né, Maurão? Tem o Silvinho, que a gente já falou, que passou pelo São Paulo. O Silvinho surgiu bem, né? No Comercial, também na Penapolense, passou pelo São Paulo, fez 13 jogos, não marcou o gol. Jogador rodado, já tem... No final, assim, uns 40 minutos do segundo tempo, houve uma grande movimentação do policiamento, querendo